Oi, gente, tudo bem? Paz de Cristo a todos. Que Deus venha abençoar sua casa, sua família. Pessoal, eu quero deixar aqui uma reflexão sobre a epístola de Pedro aqui, no 2 Pedro, capítulo 3, que vai de verso 1 ao 4. Diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Amém. Pessoal, eu quis parar aqui para refletir com vocês a respeito dessas palavras aqui, né, da palavra de Deus, mediante a minha convivência, né, no meu dia a dia. Tem pessoas próximas a mim que eu percebo assim, né, pela conversa, e um dia elas professaram a fé ou no Evangelho, né, ou no catolicismo. E dia desses aí eu vi, né, uma pessoa próxima, né, não vou dizer o nome por uma questão de ética, né, muitas vezes ela dizia, não, porque eu era católico, né, e ela inclusive prega com muita veemência isso, né, ela dizia que um dia era católica e hoje ela é espírita, né, e eu não quero aqui também dizer que eu não concordo com todas as, digamos assim, né, todas as doutrinas da Igreja Católica, mas eu creio que haja, sim, católicos sinceros, católicos que creem que verdadeiramente, em sua essência, o que a palavra de Deus ela diz, né? Mas, enfim, a minha meta aqui nesse vídeo não é isso, é apenas refletir, né, que, para o simples fato, né, que será que uma pessoa que um dia professou, né, a fé no catolicismo ou no evangelho, será que essa pessoa está deixando de acreditar na vinda de Cristo porque ela não verbalizou o que está escrito aqui no verso 4, que diz assim: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A minha reflexão aqui é que não necessariamente uma pessoa, pela lógica, gente, né? Não necessariamente uma pessoa que passou a desacreditar na vinda de Cristo, essa pessoa precisa verbalizar isso, né? Uma vez que a pessoa abraça uma filosofia não cristã, como o espiritismo, né, ou budismo, ou seja, que religião for, dentro dela, ela está dizendo para si mesma que ela não está acreditando na vida do Senhor. Né? Porque as filosofias e os princípios espíritas e as outras filosofias, outras religiões, não acreditam nos princípios da palavra de Deus. Né? O espírita, por exemplo, não crê no nascimento virginal, né, na obra virginal de Maria. Né? O espírita também crê que nós somos salvos por obra própria também. Nós temos um papel na nossa salvação, né? Que é a evolução, né? O nosso melhoramento, né? É nós reencarnarmos, seja quantas vezes for possível, para nós alcançarmos o chamado karma, para aí sim termos o mérito, né, de obtermos a nossa salvação. E não é isso. Os Filipenses, né, do capítulo 4, verso 8 ao 10, ela diz, né, porque lá vai dizer que nós não somos salvos por obras, né, para que ninguém se glorie, né, mas nós somos salvos pela graça de Deus, é pela graça que nós somos salvos. Então, ela desmente, na palavra de Deus, o Espiritismo ele pisa em pontos primordiais do Evangelho, alicerces que todo cristão está sustentado, e um deles é a vinda do Senhor, né? O espírito, o espírita, o católico que um dia, né, passou a acreditar no Espiritismo, como ele vai acreditar na vinda do Senhor Jesus Cristo, gente? Como é que ele vai acreditar, né? E qual é a lógica de uma pessoa que crê que a salvação é pela reencarnação? Qual é a lógica dela esperar por Cristo, né? Se ela está esperando pelas suas próprias obras, né? Que a Bíblia diz que são obras mortas. Né? Então, gente, essa reflexão, né, que eu estou fazendo para vocês é que muitas vezes eu escutava as pessoas dizerem, falarem, né? E me veio a calhar, né? Refletir sobre isso com vocês, que não necessariamente uma pessoa deixou de acreditar na segunda vinda de Cristo, porque ela está verbalizando. Né? Onde está a promessa da sua vinda? Não, as suas próprias atitudes.
já dizem que ela não acredita na vinda de Cristo, né? Porque nós temos que acreditar naquilo que a palavra de Deus ela diz em toda a sua totalidade. Tá bom, gente? Então, que venhamos a fazer, né, a manter aquilo que está escrito em segunda, aqui no livro de Hebreus, pessoal. No capítulo 10, que vai do verso 22 ao 23, ó, diz assim: cheguemos-nos com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu, né? Uma pessoa que passou a acreditar no Espiritismo, gente, infelizmente ela não está, né, retendo firme essa confissão. Acho que a palavra diz a confissão da nossa fé, tá bom? Então essa reflexão aqui serve também para todas aquelas pessoas, porque, gente, uma vez eu acreditei no Espiritismo, gente, não é? E hoje eu posso entender, né, o porquê que a Bíblia diz assim: ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo senão pelo Espírito Santo de Deus, né? Porque é o Espírito Santo de Deus que testifica em nós que Jesus é o Filho, né? Porque a gente passa a ouvir a voz do Espírito Santo, né? Tudo que o Espírito Santo faz condiz com aquilo que a palavra de Deus ela diz, né? Então isso vai gerando certeza dentro do nosso coração, né? Eu acho que quem tem uma relação com o Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo, vai entender o que é que eu estou dizendo aqui, né? Então é isso aí, gente, que eu queria deixar essa reflexão, né? E que alguém que de repente venha a escutar esse vídeo, né? Que está falando com você é uma pessoa que um dia acreditou em filosofias, né? Eu passei um tempo na minha vida, isso é uma parte do meu testemunho também, né? Eu até fiz aqui um vídeo, primeira parte do meu testemunho. Mas, gente, é tanta coisa que é difícil de juntar, de organizar. Então a gente termina contando, e eu estou aproveitando para contar uma parte disso aqui de maneira muito natural, né? Eu passei um tempo na minha vida acreditando em, né, buscando respostas para dores, para dúvidas, tristezas, como muitas pessoas fazem, a maioria faz, é buscar nessas religiões respostas para as dificuldades que elas estão passando agora, né? Então eu passei um tempo acreditando no espiritismo, gente, no budismo, comprava livros que falavam sobre o budismo, né? Eu achava muito bonita a filosofia budista, né? A filosofia espírita, mas tudo isso só tem aparência de sabedoria, né? Quando a gente passa a ser impactado pela palavra de Deus, né, a gente entende porque é que a palavra de Deus diz que em Cristo o Senhor, a Deus, né, agradou a Deus habitar toda a plenitude da sabedoria. Todas as demais coisas, gente, a gente sabe, vocês sabem o que, é que eu estou falando aqui. Todas as demais coisas, né, muita coisa perde o seu valor, perde o seu significado. Muita coisa que tem hoje no mundo é sabedoria humana, né? Muitas delas, né, vinda, eu creio assim, né, de espíritos caídos, né, de espíritos que lutam contra a verdade da palavra de Deus, né? São os demônios. Tá bom, gente? Então, fica essa reflexão, né? Eu desejo aqui que vocês estejam cheios da palavra de Deus, que essa verdade venha a tocar no coração daquelas pessoas que estão com dúvida, que estão querendo colocar o pé para fora do Evangelho, né? Que estão buscando resposta, né? Julgando que a palavra de Deus talvez seja até a culpada disso. Cadê o meu Deus? Por que é que eu estou passando por tudo isso? Cadê meu Deus? Não, gente, não. Né? O sofrimento faz parte dessa vida, nós não estamos no céu. Né? O próprio Jesus Cristo falou: na vida tereis, né? Vocês não poderão ter, na vida tereis tristezas e aflições. Né? O sofrimento não é algo ruim, gente. O sofrimento nos leva a perto de Deus. Para essa pessoa que está ouvindo eu falar aqui, que está querendo colocar o pé para fora do Evangelho, o sofrimento, o seu sofrimento, ele é a chave para lhe levar para perto de Deus, para lhe levar os braços do Senhor Jesus Cristo, para que você entenda o que Ele verdadeiramente fez por você, porque a obra dele está consumada na cruz do Calvário. E venhamos a reter, como a palavra diz, né? Retenhamos firmes, né, a confissão da nossa fé. Amém? Um grande abraço.